A partir de hoje, todas as semanas, a gente tem um dia dedicado, um momento dedicado mulheres ao nosso projeto gerar. O que é esse projeto? A gente sabe o quanto que é importante quando se fala em como gerar uma vida, mas como será que isso acontece de fato? Como será que a mulher passa por essas transformações? Como que o bebê também, desde a concepção, vai se formando? E o que a gente pode fazer para controlar um pouco as nossas emoções, a nossa ansiedade e a gente ter ali a nossa parte sendo feita do jeito certo? Isso a gente só consegue através do conhecimento. E hoje, o Dr. Cláudio Basbaum está com a gente, ele que é ginecologista. Mais uma vez, bem-vindo, Dr. Cláudio. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e, sobretudo, abordar esse tema tão encantador que eu ontem, na minha reflexão, disse como vai ser a história? E eu pensei, o começo de tudo. É verdade. E é o começo de tudo, da nossa vida, mas da nossa existência, da nossa sociedade como um todo. Então, é o começo de tudo que nós vamos falar. E esse começo de tudo vem justamente no momento importante que a gente vê o quanto que as mulheres deixam para mais tarde essa realização do desejo de se tornarem mães. E aí acho que essa ansiedade, essa angústia complica bastante também o sucesso, muitas vezes, dessa gravidez, né, doutor Cláudio? O fator emocional, embora se supervalorize, ela não engravida porque está muito ansiosa, tem algum fundamento. Por quê? Porque todo o comando da reprodução, ele provém dos centros cerebrais superiores. Hipotálamo, hipófise, que são aqueles que estimulam as glândulas, ovários, tireoide, enfim, tudo que está envolvido na reprodução. Então, claro que como sendo também o centro das emoções, impactos muito traumáticos podem dificultar. Mas, de um modo geral, essa ansiedade, é até bom que a gente passe, talvez até seja positiva, mas não chegar a ponto de entrar em depressão, em quadros patológicos. Aí estamos falando de problemas. Quando o óvulo, a mulher está ovulando, esse óvulo sai pela trompa e se encontra com o espermatozoide. Muitas vezes as mulheres não compreendem o porquê que essa gravidez não acontece no momento que ela deseja. Puxa, mas eu já estou 1 ano tentando. Não é tão simples assim você ter um encontro do óvulo pronto para a fecundação junto com o espermatozoide, não é? Não, é uma viagem extraordinária. É uma viagem extraordinária, porque o começo de tudo, como eu chamei, é produto da fusão dessas duas células. O espermatozoide, um óvulo, que depois vão se transformar numa célula única e que se reproduzem em trilhões de células, em cerca de 350 tipos diferenciados de alta complexidade, formando o corpo em todas as suas estruturas, o cérebro com sua complexidade. Então, começa por aí. Mas até que isto aconteça, precisam duas coisas funcionando. Ovário produzindo o óvulo e o espermatozoide sendo produzido no testículo masculino. Eu gostaria de levantar este esquema. Vamos ver. Se pudermos mostrar este esquema. Isto aqui é um ovário e aqui está a trompa. Eu poderia mostrar aqui o útero, as trompas e os ovários de cada lado. Então vamos pegar este ovarinho aqui do canto e vamos projetar aqui. Está visto aqui. Então, olhe, a mulher nasce com uma carga de óvulos muito grande. É a reserva dos seus óvulos. A mulher quando nasce, já nasce com o seu número de óvulos imenso, milhões. Não se multiplica depois disso, não. Ela tem uma cestinha de ovos que vem, ela nasce talvez com 2 milhões, 3 milhões de óvulos, ovocitos primários, estão dentro do lar. Quando ela vai chegando na adolescência, ela já tem cerca de só 400 mil. O resto vai se perdendo. Vai se perdendo, vão murchando. E a cada mês ela perde um volume enorme, cerca de 1000 ovocitos vão se perdendo progressivamente. Então o que vai acontecendo? Vamos pegar um óvulo, um ovocito, ele vem, ele cresce, ele vai se desenvolvendo, ele vai se transformando, isso todo mês. Começa o ciclo, vem vindo,
O óvulo está dentro disto aqui, está dentro desta câmara, termina vindo à superfície do ovário e aqui está o óvulozinho que vai ser captado pela trompa. É como há um beijo da trompa sobre o ovário. Então ele capta o óvulo e este ovocito, este óvulo que não é ovo, ele vai ser empurrado por uma espécie de cílios em movimento contrátil da trompa e ele vai vindo para cá. E o que acontece? O espermatozoide vem sendo depositado, vai ser depositado no momento do contato sexual dentro da vagina, se armazena aqui embaixo no lago seminal, há um acúmulo de material seminal, o colo do útero aqui está, o espermatozoide faz uma viagem caminhando 2 milímetros por hora. Olha a velocidade. 2 milímetros por hora. Coitadinho, o bichinho é lento mesmo, hein? Perdão, por minuto. É por minuto. Ah, bom, ele vai andar 10, desculpa, ele vai andar 10 centímetros, que é até chegar lá dentro. Ele viaja o colo, o canal, viaja dentro do útero e vai chegar lá por dentro, na boquinha da trompa por dentro. Por isso que só os mais fortes chegam, porque o resto vão morrendo pelo caminho. Vai morrendo, e milhares, a produção é imensa. 1 ml, olha, o material seminal caberia numa colherinha de café, em volume normal. E tem 100 milhões Nossa Senhora. por milímetro cúbico. Então, 100 milhões, às vezes você tem 3, 4, 5, você vai ter então um volume de 500 milhões de espermatozoides para cortejar um óvulo que fica esperando na trompa. Mas aí o espermatozoide chega na trompa, na portinha da trompa, vamos chamar assim. Sim, dentro do útero. E encontra o óvulo. Não. Ele vai viajar também por dentro da trompa e nesse terço, nessa porção da trompa aqui mais dilatada, eles se encontram. Aqui é o acasalamento, é a fecundação. Quando há o encontro e forma-se o zigoto, ou seja, o espermatozoide encontra o óvulo e forma essa estrutura que vira ovo. E então, em movimentos de contração da trompa e os cílios que vão empurrando, ele leva numa viagem de mais ou menos 5 dias e vai cair dentro do útero e vai se aninhar, ele vai se nidar. Ele vai grudar. Ele gruda, não só gruda, ele penetra no tecido do endométrio, que é o revestimento interno do útero, que está pronto para receber um ovo. É um solo fértil nas mulheres nas quais o equilíbrio hormonal está bem feito. Então, este ovo cai ali, eu digo que é como se fosse uma gota quente numa cera de vela. Ele quase que ele penetra erosando e às vezes, é bom que muitas mulheres saibam, no momento que ele está se plantando, dá até pequena perda de sangue. É normal, uma pequena gotejamento. O tecido sofreu a agressão positiva onde ele vai se plantar. E aí ele se plantando nessa região, existe todo um processo hormonal que começa a se modificar a partir de então, né? Sim, sim. O que vai acontecer? No momento em que este ovo, agora que era ovo, e ele caiu dentro penetrou no endométrio, ele começa a criar pequena raiz, precocemente. E o que é essa raiz? Essa raiz tem um nome, chama-se córion. Aí a mulher vai na farmácia, atrasou 2 dias, atrasou um pouquinho, vai no laboratório, faz o exame, diz, deu positivo. O que é isso? Exatamente quando o ovo criou a raiz, e a raiz chamada córion fabrica a gonadotrofina coriônica. É por esta raiz
do ovo. Que se sabe que a mulher está grávida. E aí dá positivo, porque esse hormônio não existe no corpo da mulher. Então, se ele está presente é porque ela está grávida. Tem um ovo. Exatamente. Então, é isso que acontece, ou no laboratório, no sangue, ou através desses testes, que tem uma sensibilidade não tão grande, mas que dá a positividade, aquela faixazinha de cor, por este elemento. Então, só relembrando, o óvulo que foi fecundado leva até 5 dias para chegar até o útero se fixar. Ele vem pelas trompas, vai descendo, descendo até que ele se fixe. Vai viajando e cai lá dentro. E cai lá dentro. A partir daí, a gente tem aquela multiplicação celular que é extremamente intensa, né? Muito rápida. A multiplicação celular é extraordinária. Se você observar no primeiro mês, o embriãozinho vai crescendo até quase que 1 milímetro. Ele vai crescendo 1 milímetro por dia. Ele vai crescendo, vai crescendo. Então, o que vai acontecendo? Há o encontro, que eu gostaria de mostrar no esquema, que é interessantíssimo. Naquele esquema que vocês têm aqui, que mostra... da fecundação. Da fecundação. Existe aqui vocês podem ver, neste sinal em torno verde azulado, dá para se perceber um monte de pontinhos que são os espermatozoides e apenas um deles está penetrando naquela mancha azul. Ali é o óvulo. Tá. Então vejam, todos os demais, e é importante que haja uma sobrecarga, milhares eles cercam, mas só um ganha a corrida. E no momento em que ele ganhou a corrida, houve a fecundação. Não existe segundo lugar. Mas e se a gente tiver uma gravidez gemelar, como acontece? Pode haver a penetração de 2 espermatozoides levando a isso. E depois, na divisão celular, você vai ter... A gente tem dois bebês semelhantes, idênticos. Agora, se a gente tiver a liberação de 2 óvulos, a gente pode ter a mulher engravidando de gêmeos, mas com características distintas e aí até sexos diferentes. Sim, porque são gêmeos fraternos, são irmãos, mas não necessariamente são gemelares fraternos. São gravidez junta, uma mesma gravidez dos dois fetos, mas poderia ter acontecido uma agora e a outra. E outra no outro ano. Exatamente, sem problema nenhum. Tá. Então, o que é importante saber é que no momento que ocorre este encontro, o espermatozoide trazendo o código genético, a história do DNA, ele traz o fator masculino, que é quem vai trazer as características do pai, e o óvulo traz a carga genética deles. E é muito interessante porque são dados, a biologia fantástica. Vejam bem, é o encontro da menor célula do corpo humano com a maior célula do corpo humano. O óvulo é cerca de 90 mil vezes maior do que o espermatozoide. 90 mil vezes? Sim, olha que encontro extraordinário. Puxa! Não é? Então, o que vai acontecer? Como é que ele anda? O espermatozoide ele tem uma espécie de bateria. São as mitocôndrias. Todo mundo sabe que o espermatozoide tem aquela cabecinha e depois o rabinho que mexe. Parece um girininho, o sapinho. Lá vai ele. Mas como é que ele faz isso? Como é que não está ligado na eletricidade? Mas ele tem uma espécie de bateria. São as mitocôndrias, que eu diria que eu chamo de bateria do espermatozoide. Então ele vai proporcionando essa capacidade de velocidade, de penetração e de fazer essa longa viagem que eu descrevi e ter ainda energia. No momento que ele já chega ali, uma vez no mês só é a chance, porque a mulher ovula uma vez por mês em geral. Então, naquele dia, naquela hora, aquele espermatozoide vai chegando, correndo, penetra e os demais perdem a corrida e não tem mais chance de penetrar, porque ocorre uma transformação elétrica, química, no revestimento do óvulo, e aí aquele espermatozoide ele vem, ele penetra, funde-se os 2 núcleos, fecha, nada mais entra em volta, e aí isto vai ser o início de tudo. Esta célula vai começar a multiplicar em 2, em 4, em 16, e nessa multiplicação que ela está acontecendo na trompa, ele já vai multiplicando e quando está em 32, 64 células, ele está caindo no útero.
E ali ele vai desenvolver... E aí se multiplica mais rapidamente ainda. Vai em frente com a velocidade fantástica, realmente vai. Muitas vezes as mulheres quando engravidam, logo nos primeiros dias, dizem que sentem como se fosse um choquinho. Isso é verdade? Quer dizer, ou depois que a mulher sabe que engravidou, ela vai tentando lembrar do que ela sentia e ela diz que sentia algo. Quando ela engravidou? Isso. Quando a gente tem esse óvulo sendo, que o professor diz que umas gotinhas de sangue podem aparecer. Pode. A mulher pode sentir um certo incômodo? Uma leve dor? Ou... Olha, a mulher pode sentir tudo, viu, Kátia? Eu acho que a mulher, olha, eu lido com mulher há 50 anos. Eu entendi bem, né? Muito, a categoria. Então são 50 anos. Como médico, 48, mais 2 anos interno dentro de uma maternidade. A gente vê de tudo. Como bebê, como uma criança em casa é capaz de dizer, cadê o neném? Vai ser o primeiro diagnóstico da gravidez, segundo a gravidez da mãe, é a criança que termina farejando. Então, eu digo que é possível que a mulher tenha isso. Mas eu não posso dar este elemento garantir como um sintoma ou um sinal de que isto está acontecendo. Não. Bom, volto já para a gente continuar a nossa conversa, lembrando a você de casa que toda terça-feira a gente tem o nosso projeto Gerar. Hoje estamos falando sobre o primeiro mês da fecundação até completar os 30 dias e na próxima terça-feira a gente vai falar do segundo mês e das atividades físicas, se são importantes ou não nessa fase. Olha, vamos voltar ao nosso bate-papo com o Dr. Cláudio Basval. Estamos falando hoje do nosso projeto Gerar, que é um projeto extremamente importante que visa esclarecer a você que está grávida, você que pretende engravidar, qual o momento que você deve começar a se dedicar. Eu acho que o momento que você deve começar a se dedicar para a gravidez é antes que a gravidez aconteça, né, doutor Cláudio? Sem dúvida. Preparar esse corpo para isso, Preparar o corpo, o espírito, os seus vínculos familiares, a relação com o marido, enfim. Eu digo que a criança não é filho da mãe, a criança é filho de uma estrutura de um casal. Né? Produto da relação de amor entre um homem e uma mulher em princípio. Então não vamos fazer histórias da carochinha nem só sonhos. Existem gestações que não são desejadas. Meninas que engravidam que não queriam engravidar, mães solteiras, situações críticas familiares, desemprego, doença. Então vamos falar do ideal. O ideal é só festa. Então é o casal, é a estrutura da família e sobretudo para que toda a mágica aconteça, é preciso que haja a assistência pré-natal. A assistência pré-natal cuidadosa, com os agentes de saúde, os médicos, as pessoas envolvidas, o cuidado da família, um homem pai, o homem grávido, o homem que participa com muita emoção do vínculo, porque a gente tem que envolver o homem. Não é? De certa maneira, o homem precisa ser trazido, e eu sempre me preocupei com isso. Mas não adianta trazer o homem na hora do nascimento. Não, tem que ser bem antes disso. Bem antes disso. Mas nesse primeiro mês, que é o que a gente está falando hoje, sim, a mulher normalmente não sabe que está grávida logo no primeiro mês. Não. Ela passa a saber do que está acontecendo no segundo, terceiro mês de gestação. Nesse primeiro mês de gestação, como acontece a formação desse feto? Qual a multiplicação celular e o que é formado primeiro? Então, o que vai se formar no momento que houve a fusão entre os dois, o óvulo e espermatozoide, eles começam a se multiplicar e esquematicamente nós podemos apresentar, existe um gráfico que tem um embriãozinho primitivo, que eu gostaria que... É o segundo desenho, gente. É o segundo desenho, onde nós vamos ver aí o útero desenhado ali no perfil rosado, e aqui é o início do concepto, vamos chamar aqui, está começando. Aí é uma coisa primária. Dá para imaginar que esta bolinha, esta bola de células que está ali vermelha, né? E ali dentro, aquela bolinha lá dentro com uma divisão no meio, aquilo ali é o início, aquilo é um embriãozinho, aquele septo, aquilo que está dividindo aquela capsulinha no meio, vai ser uma pessoa. Mas a primeira parte do corpo que é formada nesse primeiro mês, sim, qual seria? Veja, aí você vai ter 3 camadas. A camada externa, que é a parte ectodérmica, que vai se transformar na placenta. Depois você vai ter o mesoderma, que é a camada do meio, que vai formar
músculos, osso, esqueleto. E finalmente a camada mais interna que vai formar os órgãos, aparelho digestivo e vai. Essa placa embrionária, é um aglomerado de células. Ele dilata, faz essas cavidades, depois ele se dobra sobre si mesmo. E isso é um processo dinâmico e muito rápido. Para que você tenha ideia, há um aglomerado de células no curso da 4ª semana. Um grupinho de células, vamos dizer entre aspas, foi destinado a se transformar no coração. Isso em torno de 4 semanas. O embriãozinho, ele tem o tamanho de uma cabeça de fósforo. No tamanho de uma cabeça de fósforo, Sim. desse embrião já tem uma célula se destinando à formação do coração? O coração primitivo, que tem o tamanho de uma sementezinha de papoula. Minúsculo. Aquilo vai ser o coração. E aquele grupo muscular que parecia uma meia-lua, que de repente parece um S, aí você vai dizer, mas como começa? Os desígnios da natureza. Uma célula, um belo dia, ela ativa e magicamente ela começa a vibrar, ela começa a pulsar. Que força é essa que traz? Não vamos discutir, porque nós médicos temos que ter um pouco de esoterismo, mas começa realmente a uma célula. E como encadeia, uma estimula a outra, e um belo dia aquilo começa a pulsar. Esse coração, na proporção desse embriãozinho, se hoje eu tivesse a mesma proporção do coração com aquele tamanho da cabeça de fósforo, meu coração tinha que ter 10 vezes o tamanho dele. Puxa. Ou seja, o coraçãozinho do embrião precisa crescer, começar a bater logo para irrigar, e precisa ser muito efetivo para nutrir e fazer esta criança crescer. Porque nesta fase, o bebê está crescendo 1 milímetro por dia. O que é muita coisa. 1 milímetro por dia. E uma coisa curiosa que eu gostaria até de falar. Você sabia que o ser humano traz a carga genética dele? Sim. Muito bem. Sabe qual é a diferença entre a carga genética de um chimpanzé e de um ser humano? Qual é a diferença? 1,5%. Só 1,5%? A minha diferença entre o macaco, apesar de que eu não sou muito bonito, mas você não pode ter, com você deve ser diferente, Kátia. 1,5% do nosso DNA é que vai nos fazer humano. A maior parte é igualzinho o chimpanzé. Chimpanzé. 75% é a nossa semelhança com o cachorro. 75% Sim. com cachorro? E não diferenciamos mais do que 50% de uma mosca de fruta. Então a gente se acha muito e a gente não é bom a gente tomar diferente cuidado com essas manias de exatamente. E mesmo 1/3 é uma flor. Certas flores nós temos um DNA, não é? Que se assemelha só 1/3 é diferente da flor. Então é importante que a gente entenda que neste crescimento, que na 4ª semana o crescimento é rápido, é ágil, e aqui dentro deste útero, que fica aqui dentro desta pelve, isto é um osso real, isso foi de um esqueletinho, era uma moça, uma menina, eu tenho isso há 50 anos, né? Já imagina como já estaria hoje velhinha. O útero fica aqui dentro. Mocinha com 50 anos, eu tenho 42. Não, mas é que já estava no museu há 50. Ah, então era velhinha mesmo. Teria 100 anos. Você sabe que a minha mãe vai fazer 100 anos no próximo ano. Mesmo? Eu tenho mãe. Tem que fazer uma festa maravilhosa. Vou fazer, eu tenho mãe, não sou de chocadeira. Então, ó, o útero está aqui dentro. Agora imagine, isso é um útero que tem o tamanho de uma normalidade. Esse é o útero normal, tem 7 centímetros. Esse útero vai crescer cerca de 60 vezes para caber um bebezinho até a hora de nascer. Então imagine o processo que acontece, que esse útero gigantesco vai desenvolver esse embrião que foi produto de encontro de 2 células. E para que tudo isso aconteça, Kátia, insisto, pré-natal. Isso é importantíssimo. Fundamental para que a gente minimize a mortalidade fetal, para que minimize a mortalidade materna e que possamos ter uma geração saudável de crianças. O pré-natal é tudo. Só consegue ter uma geração saudável se a gente tem um pré-natal, neste caso, que a gente está falando de gestação, e se a gente tem uma nutrição adequada, né? E a gente, que é fundamental. Muito. E a gente fez uma matéria justamente sobre esse assunto, na nutrição, nessa fase importante desse momento da criação de um novo ser. Vamos ver?
pra você que vai chegar. É pra você. Eu vivo. Hoje no quadro Gerar, nós vamos montar um plano alimentar que auxilia a gestante a ter uma boa nutrição, controlando o peso e garantindo que ela consuma todos os nutrientes necessários para a boa evolução do feto. Para isso, nós viemos até o Mercadão Municipal, porque eu estou acompanhado da Andressa, que está grávida de 12 semanas, comemorando essa gravidez, e da Karina, que é nutricionista, especialista nessa área gestacional. Para isso, nós vamos bater pé aqui no Mercadão. Vocês topam? Vamos lá. Vamos lá? Karina, quais são as principais mudanças que uma mulher deve fazer na sua alimentação no dia a dia depois que ela descobre que está grávida? O mais importante, Fábio, é a gente ter qualidade na dieta. Então, a gente se preocupar em não ficar muito tempo sem comer, em ter variedade, ou seja, comer de tudo um pouco. Essas são as principais dicas, né? Ter qualidade e variedade na dieta. Vamos então agora montar um plano alimentar, um cardápio das refeições adequado, né? Um cardápio adequado para a gestação. O café da manhã, vale. Consumir sempre pelo menos uma fruta ou um suco de fruta. Comer cereal integral, vale. Desde um cereal matinal ou um pão integral ou torrada. Ter sempre uma fonte de proteína, ou um queijo, ou um leite, ou um iogurte. Ai, ai, que leitinho bom. Ai, ai, que leitinho bom. Do que falar dos queijos para as gestantes? Cálcio em abundância, né? Aqui é o que a gente tem de mais nutritivo e principalmente de cálcio. A baixa ingestão de cálcio, ela pode estar relacionada a picos de hipertensão na gestação. Isso a curto prazo e a longo prazo a osteoporose na mãe, porque tudo que o bebê precisar, ele tira da mãe. O leite precisa ser integral? Não, o leite não precisa ser integral. O ideal é que a gente consuma leites e iogurtes de uma forma mais magra, porque o cálcio ele não está na gordura do leite. Da manhã, se essa pessoa ela fica muito tempo sem até chegar à refeição do almoço, vale a pena fazer uma refeição. Aí a gente pode colocar frutas e até algumas sementes oleaginosas. O que falar das frutas, né? As frutas são riquíssimas em vitaminas, em fibras, em minerais, em água. Elas auxiliam muito a absorção de ferro, principalmente frutas ricas em vitamina C. Elas ajudam muito no controle da náusea no começo da gestação, principalmente as frutas cítricas. E também um fator muito importante, a gestante ela tem uma tendência a ter obstipação intestinal, que é o famoso intestino preso. I've got sunshine on a cloudy day. Na hora do almoço, tá aí o momento mais importante do dia em relação à quantidade e valor calórico. 40% das calorias da alimentação está nesse horário. Então vale salada crua com folhas e legumes, verdura cozida, arroz integral ou uma batata ou um purê, uma massa, feijão ou lentilha ou ervilha ou grão de bico e também uma fonte de proteína animal. Ela é rica em proteínas. As proteínas são os tijolinhos do nosso corpo. Então é extremamente importante o consumo desses alimentos durante a gestação inteira, ou seja, vai ajudar na construção. É a proteína que faz todo o crescimento e desenvolvimento do nosso organismo. Opte sempre por refeições mais grelhadas, cozidas, assadas, evite as frituras. E também a gente tem o fígado, que é excelente fonte de ferro, né? Um mineral extremamente importante, consumo pelo menos uma vez por semana. A variedade de peixes é enorme. Esse é um alimento importante durante a gestação? Extremamente importante, Fábio. Os peixes eles carregam ácidos graxos essenciais do tipo ômega 3.
O que é importante a gente saber é que alguns peixes eles têm muita contaminação de mercúrio, um metal pesado, que é prejudicial para o desenvolvimento neurológico do bebê, do sistema nervoso. Então, existem 2 peixes livres com uma menor quantidade de mercúrio, mas que podem ser consumidos sem preocupação, que é o salmão e a anchova. São 2 peixes mais indicados na gestação. A sardinha também é muito bem indicada, porque também a sardinha ela é muito rica em cálcio, mineral extremamente importante. Andressa, aqui a gente está na barraca de grãos. O que inclui os grãos? Lentilha, ervilha, grão de bico, soja, feijão branco, feijão carioca. E aí a gente tem o quê? A gente precisa desses alimentos porque a gente precisa de proteínas. São ricos em proteínas e aminoácidos, né, que o nosso corpo não produz e a gente precisa consumir através da alimentação. Ajuda na formação, no desenvolvimento e muito na nossa saciedade. Então, principalmente na refeição do almoço, arroz com feijão faz parte do nosso hábito e é extremamente importante consumir. À tarde, como eu disse com a Andressa, a gente precisa de uma refeição bem completinha para conseguir controlar a fome no jantar. Então vale a pena, novamente, fazer uma refeição parecida com o café da manhã, com pão integral, com queijo branco, com um suco de fruta, ou às vezes um iogurte com frutas secas picadas, né? O jantar ele é um pouquinho mais leve que o almoço, Fábio. Ele precisa ter sim a mesma qualidade do almoço, né? Isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de comer comida, tem gente que gosta de uma sopa, agora já tem gente que gosta de lanche, mas o importante é a gente ter carboidrato, proteína e gordura. Porém, as gorduras, lembrando, sempre umas gorduras mais leves, ou seja, mais saudáveis. Andressa, comecinho da gestação é importante a gente consumir ácido fólico, né? Ácido fólico, a gente tem comprovações de diversas pesquisas que previnem deficiências do tubo neural e a espinha bífida, né? Então é importante a gente consumir alimentos ricos em ácido fólico, como brócolis e o aspargo, por exemplo, né? Assim como feijão, lentilha, a couve de Bruxelas. Então a gente precisa consumir esses alimentos. Além do consumo desses alimentos, a gente também ainda precisa de um suplemento, né? Então é importante o consumo de um suplemento de ácido fólico antes de engravidar e nos 3 primeiros meses. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade, assim, com os alimentos preparados. Comida de saquinho, porque assim, a gente corre, por mais que a gente saiba, eu sei que o ideal é comer comida natural, comida preparada na hora, mas nem sempre dá tempo. Aquela porção pronta, é legal comer? Comida pronta, em saquinhos, com condimentos? Esses alimentos a gente minimiza ao máximo na vida muitos nutrientes. O ideal é minimizar, ou seja, evitar sempre que possível. Fast food, alimentos de saquinho, é sempre ir para o alimento preparado, de preferência alimentos frescos, né, mais saudáveis. As suas dúvidas estão esclarecidas? Estão esclarecidas. Alguma outra questão? Não, tudo esclarecido. Vai fazer alguma adaptação na sua alimentação? Eu vou colocar ceia e melhorar o lanche da tarde, porque está precisando de uma melhora. Muito importante. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu. Olha, a gente viu quanto que é importante o pré-natal e a nutrição faz parte de um pré-natal também bem conduzido, né, doutor Cláudio? Sim. A orientação toda parte, primeiro do ginecologista, para até encaminhar uma nutricionista, né? Não tenha dúvida. Veja bem, as transformações são muito grandes na mulher. Quando ela é engravida, as transformações são físicas e emocionais. Então, compete ao profissional
a estrutura dos agentes de saúde na assistência pública, fazer com que haja um contexto favorável, ou seja, que a mulher seja trabalhada não só no corpo, na alimentação, mas que ela tenha colo, para trabalhar os medos, as fantasias, já criar os vínculos com esta criaturinha que vai vir, ela sentir que esses fatores positivos vão fazer gerar e vão fazer crescer dentro de si um ser humano saudável. E para nós, médicos, temos que estar atentos à escuta, à acolhida, o diálogo franco, não ter nenhuma discriminação, nenhum preconceito, temos que ser cúmplices para atender a gestante em todas as suas ansiedades, ouvindo a história de cada pessoa. Cada pessoa é singular, é única. Mesmo numa segunda gravidez, ela está em outro momento, é uma outra pessoa que está nascendo, está sendo gerada. Então, é importante que para nós, obstetras, fortaleçamos esta mulher para que ela alcance o momento do nascimento de uma forma tranquila e serena. Isso nós vamos ter oportunidade, e também estimulando a participação do pai nessa sequência do projeto Gerar, podermos desenvolver esse lado de esclarecimento, de fazer a humanização, mas no bom sentido, porque eu vejo muitas vezes que os animais lambem mais a sua barriga e a sua cria do que o ser humano, nessa mania às vezes excessiva de tecnologia. A gente terá a oportunidade realmente de discutir esses aspectos, né? E que são tão importantes para criarmos esse laço, não só da mãe com o bebê, mas da mãe e do pai com esse bebê. Porque Isso. a gente que acha que o pai só se sente pai depois do nascimento. Mas será que a mãe sabe, a mulher sabe como colocar esse homem dentro do contexto da gravidez, ou exclui ele mais do que nunca, né? Pelo amor de Deus, vamos fazer isso, e com isso vamos, de fato, poder reduzir os índices de mortalidade fetal, materna, e deixando nascer uma geração mais saudável. Olha, hoje foi o nosso primeiro episódio, vamos chamar assim, do nosso Projeto Gerar. Terça que vem a gente vai falar sobre o segundo mês de gestação, quais as mudanças na mulher e quais as mudanças também no feto. E vamos falar também sobre a atividade física. O Dr. Cláudio Basbaum vai estar com a gente próxima semana. Obrigada mais uma vez. Ao contrário. Muito Boa obrigado semana, mesmo. viu? Foi muito bom. Obrigado, que agradeço. Obrigado. Um beijo na sua mãe, viu? Obrigado.